E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Druzian, PAD da disciplina CV 511, Mecânica dos Sólidos 2, e nessa videoaula eu vou trazer para vocês a resolução do exercício 2 da nossa lista 5, critérios de resistência e flambagem. Vamos lá. Dada a seguinte viga, verifique o máximo valor possível para a força P utilizando o critério de resistência para o caso particular do estado plano de tensões. Então ele dá para a gente essa viga aqui, 200 centímetros de comprimento, né, 2 metros de comprimento, engastada, com a força P aplicada na ponta, a seção de 20 por 40, e ele dá a nossa tensão admissível de 2.250 kN por metro quadrado, ou 2.250 kPa. Primeiro passo aqui, eu sei que eu vou precisar tanto do momento de inércia quanto do momento estático máximo, que é aquele que acontece no CG, para poder calcular as tensões mais para frente. Então eu já vou me adiantar e vou calcular aqui. Caso você não tivesse essa visão antes de começar o exercício, tudo bem, você ia ter que calcular depois. De forma organizada, eu estou calculando aqui. Então, para uma seção retangular, a gente já está muito acostumado a ver. O momento de inércia é BH ao cubo sobre 12, no caso, base 20, altura 40 ao cubo sobre 12. Isso dá para a gente 106.666,67 centímetros a quarto. Para o nosso momento estático, então a gente vai querer o máximo, aquele que acontece na linha do CG, é área vezes a distância entre o ponto dessa área, entre o CG dessa área, ao CG global, né, que acontece aqui exatamente. Então, no caso, vai ser 20, essa base aqui, vezes 20, que é essa altura aqui, vai dar para a gente toda essa área, vezes a distância do CG dessa área aqui para o CG global. Então, que vai ser metade desses 20 centímetros aqui. Por isso, 20 sobre 2 dá para a gente um momento estático máximo no CG de 4.000 centímetros ao cubo. Segundo passo, esforços solicitantes. Então, eu tenho essa viga engastada, né, uma viga em balanço, engastada livre. Muito fácil, as reações fazendo a somatória na vertical. Acho P aqui para cima, fazendo momentos, né? Tem que aparecer, então, a reação de engaste de 200P para equilibrar com esse P vezes 200 aqui que vai ter de braço. Eu chego nessa configuração. Eu posso traçar, então, os diagramas, certo? Aqui é a nossa representação da viga. Então, eu começo com uma cortante positiva de valor P, porque aparece P aqui para cima, então se eu faço um corte, eu tenho uma cortante para baixo, né, que faz uma tendência de giro horária, então, portanto, positiva, no mesmo valor aqui, P. Ele segue constante ao longo de toda a viga, porque não tem nenhum carregamento perpendicular à viga em todo o comprimento, então ele continua com o valor de P até ele terminar com o valor de P aqui, certo? Então, se você fizer cortando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você vai chegar igual nesse diagrama aqui constante de valor P. No nosso momento, eu acho mais fácil vir cortando da direita para a esquerda, mas de qualquer jeito você vai chegar então o quê? Que ele vale zero nessa ponta, onde P não tem braço de alavanca, portanto vale zero, e não tem nenhum momento aplicado, por isso zero. Conforme você vem cortando e vem vindo para cá, então cada corte que você faz, P vai ganhando braço de alavanca, então 50 centímetros, 100 centímetros, 150 centímetros, até 200 centímetros. Então ele varia linearmente até chegar aqui no valor final de menos 200P. Por que menos? Porque essa força P ela tende a tracionar as nossas fibras de cima, certo? Então, menos, porque ele traciona as fibras de cima, 200P. E aqui o nosso diagrama. As seções críticas, analisando somente a cortante, todas seriam, né, igualmente críticas, porque o valor é constante, enquanto que, para o momento, a seção crítica é apenas a do engaste. Dessa forma, a gente pode dizer que a seção crítica da viga como um todo vai ser apenas essa do engaste, porque ela vai ter tanto o maior valor de momento quanto o maior valor de cortante, né? Como é constante, qualquer ponto tem o maior valor da cortante. Então, nessa seção crítica, a gente tem a cortante valendo P e o nosso momento valendo menos 200P. A gente poderia ter mais de uma seção crítica, onde, por exemplo, se a cortante máxima acontecesse em outro ponto, a gente teria que analisar duas seções críticas, onde o da cortante é máximo e onde o do momento é máximo. No caso, como eles coincidem, fica mais fácil, vai ser uma seção só que a gente vai analisar. Nosso terceiro passo vem, então, exatamente as tensões que atuam na nossa seção crítica. E aqui, como a gente já vem vendo há bastante tempo, a gente faz análise das tensões tanto devido ao momento, quanto devido à cortante, em separado. Por que em separado? Porque a natureza das tensões que cada uma gera é diferente, né? O momento, assim como a normal, que no caso não tem, mas poderia ter, gera tensões normais na seção, o sigma, certo?
sigma x. Já a cortante, assim como a torção, que também não tem nesse caso, mas poderia vir a ter e faria parte dessa análise junto com a cortante, geram as tensões cisalhantes, né? O tal XY, por exemplo, né? Então, no caso, a gente só tem esses dois esforços, a gente vai analisar os dois aqui em separado. Para o momento, né, essa aqui é a representação da nossa seção, como se ela estivesse de lado, a gente sabe o quê? Que, por não ter normal, a linha neutra passa na linha central da nossa peça, portanto aqui no meio, a distribuição é linear a partir da linha neutra, sendo que, como o momento é negativo, ele traciona as fibras de cima e ele comprime as fibras de baixo. Exatamente dessa forma, uma vez que ele segue essa expressão aqui, que vocês já viram bastante, já vem vendo desde o semestre passado. No caso, a gente chega com um ponto crítico, o de cima e o de baixo, uma vez que são os maiores valores de tensão, e na nossa peça seria exatamente qualquer ponto daqui da linha de cima, e o ponto 2 aqui, qualquer ponto da linha de baixo, seriam os pontos críticos. Como a gente tem a equação e os valores, a gente pode calcular o valor dessas tensões, então só jogar na relação mesmo, momento menos 200p, o momento de inércia que a gente calculou lá atrás, e o y valendo menos 20, né? Lembrando que a gente tem uma configuração, nossa convenção onde y parte aqui para baixo, né? E o z seria para a esquerda. Então, então 20, menos 20, porque o ponto 1 está contra o sentido de y, e a gente chega nesse valor aqui. E análogo para o x2, né, que seria o ponto 2 aqui, né, o sigma x2, vai só trocar o sinal do y, porque agora ao invés de estar contra, ele está a favor aqui de y, também 20, e a gente chega então no mesmo valor com o sinal trocado. Perceba que o do ponto 1 deu um sinal positivo, que indica tração, e o do 2 deu um sinal negativo, que indica compressão, como a gente já esperava, pelo momento C negativo. Traciona em cima, comprime embaixo. Para cortante, parecido também, a gente tem o quê? Que a tensão cisalhante começa nula, porque a gente não tem área nenhuma para gerar um momento estático. Conforme a gente vem descendo, a gente vai aumentando a área do momento estático e a gente vai diminuindo a distância da área para o CG da peça, que não muda. O CG da peça está sempre aqui, mas conforme a gente aumenta a área, esse CG da área vai chegando mais perto do CG da peça. Então ele vai aumentando parabolicamente, certo? Dessa forma aqui, como você já vem vendo há bastante tempo. Então, ele segue essa expressão, né? Cortante vezes momento estático sobre a largura vezes o momento de inércia. E como eu disse para vocês, ele é máximo no CG. Assim como numa seção I, por exemplo, também é máximo no CG. Isso aí vocês já viram bastante. Então, nosso terceiro ponto crítico vai ser qualquer ponto nessa linha central da nossa peça. Por quê? Porque o momento estático lá é máximo, o que leva a nossa tensão cisalhante a ser máxima, e é um ponto para a gente dar uma estudada e dar uma analisada. Só jogando os valores, então, aqui na nossa relação que a gente tem, certo? Então, cortante vale P, o momento estático a gente já tinha calculado no CG 4000, o B é essa largura 20 centímetros, e o Z também já tínhamos calculado. Dessa forma, a gente chega, então, na tensão cisalhante de 0,001875 de P. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai analisar individualmente cada um dos pontos e as suas tensões para o critério, né, aplicado ao estado plano de tensões. Então, para o ponto 1, a gente tinha achado sigma x, né, de 0,0375 de P positivo, e nele, né, se você ver lá no desenho passado, o tal valia zero, porque o tal nas extremidades vale zero, devido à cortante, né? Devido, se tivesse torção, aí não, mas como não tem, devido somente à cortante, ele é nulo nas extremidades. Então a gente chega nessa configuração aqui. A gente tem a tensão admissível, passada aqui já para kN por centímetro quadrado, para ficar compatível com as nossas unidades, né? Sempre tem que ficar de olho nisso. Fica 0,225. Vale lembrar que, então, a nossa relação aplicada para o estado plano de tensões é essa aqui, onde a gente vai comparar o nosso sigma ideal aqui com o sigma admissível. Então, só jogar realmente os valores aqui nessa relação, a gente chega nesse sigma ideal de 0,0375P.
A gente sabe, óbvio, esse valor tem que ser menor do que o admissível, né? O admissível é sempre o máximo, ele tem que ser menor ou igual. Então, fazendo essa relação dele ser menor ou igual, a gente consegue achar aqui que o valor P tem que ser menor ou igual a 6 kN. Ou seja, o P máximo, somente devido ao ponto 1, seria de 6 kN. Agora a gente analisa o ponto 2 e o ponto 3 e vê a qual que é o máximo P que eles aguentam. E no final vai ganhar, né? Vai ficar, a gente escolhe como o P máximo o menor dos três valores, lógico, né? Para que os 3 pontos suportem essa tensão. Para o ponto 2, é bem parecido com o ponto 1, por uma questão do sigma x ser o mesmo em módulo, né? Só mudar o sinal. De novo, também o tal xy é nulo, então quando você for jogar nessa relação, você vai acabar saindo com o mesmo sigma ideal, o que vai então levar para você, quando você disser que isso tem que ser menor ou igual ao sigma admissível, que o nosso P também tem que ser menor ou igual a 6 kN. Então, tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2, o P não pode passar de 6 kN, porque se passar de 6 kN, o material aqui não vai resistir. Ou ele vai romper por tração, se for ali na fibra de cima, no ponto 1, ou ele vai romper por compressão, né? Ele vai sofrer um esmagamento, se for no ponto 2. Agora, já olhando o ponto 3, muda um pouco, né? Tem que ficar um pouco mais esperto aqui, porque a gente tem um tal XY, certo? Com esse valor. E no caso, o sigma x é nulo. Por que é nulo? Porque aqui passa a linha neutra. No nosso caso, que a gente não tem tensão normal. Se a gente tivesse tensão normal, a linha neutra não passaria aqui. No CG teria tensão normal e a análise ficaria um pouquinho mais complexa. Nada demais também, né? Só ia adicionar uma parcela de normal pela área aqui nessa relação. Mas depois, de novo, quando a gente for jogar aqui, bem simples, então a gente joga nessa raiz, os valores que a gente tem aqui, a gente chega num sigma ideal de 0,0325P. Mais uma vez, essa tensão aqui, ela tem que ser menor ou igual à tensão admissível necessariamente. Então a gente coloca essa relação, passa para cá dividindo, a gente chega então que o P, devido ao ponto 3 apenas, as tensões que atuam lá, poderia ser de até 69 kN, né? Só que agora a gente vai definir o P máximo. Então, para o ponto 1, a gente tinha chegado que o P podia ser no máximo 6 kN. Para o ponto 2, ele podia ser no máximo também 6 kN. E para o ponto 3, ele poderia ser no máximo 69 kN. Aqui já fica bem fácil da gente ver que os pontos mais críticos mesmos, então, vão ser o ponto 1 e o ponto 2. Eles são o gargalo do nosso problema. Eles vão limitar P valer a, no máximo, 6 kN. Porque se for 10, esses dois pontos não aguentam, vai sofrer ruptura por tração ou compressão, enquanto que esse ponto aqui estaria ok. Então, nosso P máximo, como eu vim falando, 6 kN. E é isso, esse foi mais um vídeo, muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido e até a próxima.